Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Hoje nós estamos fazendo mais uma live sobre Teologia Pastoral 2, o curso do CETADEB, olha aqui. Esse é o nosso curso do CETADEB, irmãos. Teologia Pastoral 2. Eu sou o pastor Jorge Andrade, estou aí com o irmão Alexandre, o irmão Vitor. Dá uma paz do Senhor para os irmãos aí, meus irmãos. Aí, ó. Paz, Senhor. É isso aí, meus irmãos. E vamos que vamos, né? Vamos para frente que atrás vem gente. Hoje nós vamos estar dando uma melhorada na claridade aqui. Espera aí. Fazendo as lives, vai ser posto no meu canal lá, o Semeador PB Jorge Andrade. Observando o padrão Jesus, nosso maior exemplo. Página 74. O texto de Hebreus revela a importância de Jesus como modelo do crente. Dizendo assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, ou rodeia, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. O texto está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Né? Depois de falar no capítulo 11 de Hebreus sobre os heróis da fé, o autor da epístola, sem desprezar os heróis citados no capítulo 11, abre uma janela em que Jesus aparece como um grande autor e consumador da fé. A vida de Jesus, o modelo divino, será estudada a partir das duas características, seu coração de pastor e seu espírito perdoador. Jesus, o pastor de Deus na terra. Irmãos, ser pastor não é fácil, irmãos, né? Mas também é um dom, né, da parte de Deus. Deus tem um coração de pastor. E é isso que se percebe no estudo das Escrituras. O pastoreio, como tema bíblico, começa com Abel no livro de Gênesis, capítulo 4, e termina com Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5. Abel era pastor de ovelhas, e os obreiros de Cristo, no ponto de vista de Pedro, pastores de pessoas. A Bíblia diz, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. A carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 2. Interessante que Jesus, eu estava lembrando de algo aqui interessante, depois vou compartilhar com os irmãos. Jesus é o modelo divino para todos os ministérios, porque em qualquer função ministerial em que alguém se envolve, será necessário ter um coração de pastor. Irmãos, o coração de Deus é como o de um pastor que ama as ovelhas e tem o cuidado delas. Quando Deus olhava para a nação de Israel, via o povo como ovelhas sem pastor. Disse o profeta, no primeiro livro de Reis 22:17, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Os irmãos da live aí, vai compartilhando essa live aí, irmãos. Uma live muito boa, né, para o nosso crescimento espiritual. Deixa eu diminuir um pouquinho a claridade aqui. Ao longo da história, Deus levantou líderes que governam a nação de Israel com paixão pela vida humana, cuidando das pessoas da mesma maneira que o pastor cuida do seu rebanho.
Moisés tinha o coração de pastor e por isso agradou a Deus. Davi era pastor e por isso Deus o fez rei de Israel. Jeremias profetizou que Deus havia de levantar pastores que pastoreassem o povo conforme Deus gostaria que fossem pastoreados. Dar-vos-ei, Jeremias 3, versículo 15, diz assim: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que apacentem com conhecimento e com inteligência. O que é a palavra pastor? Pastor é guia. Guia, aquele que vai à frente das ovelhas. Condutor, guia. Ezequiel, o profeta, dedica o capítulo 34 sobre os pastores negligentes e os que apacentam a si mesmos, condenando os pastores infiéis e as ovelhas rebeldes. Irmão, aqui o capítulo 34, Ezequiel fala, sobre os falsos pastores, que estavam se apacentando a si mesmo e não tinham cuidado assim com as ovelhas do Senhor. E aqui está falando também dos príncipes, dos reis de Israel. Então Ezequiel, o profeta, dedica o capítulo 34 sobre os pastores negligentes e os que apacentam-se a si mesmo, condenando os pastores infiéis e as ovelhas rebeldes. O profeta Isaías, por sua vez, anuncia a vinda do Messias à terra, diz: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40, verso 11. Ao viver entre os homens, Jesus cumpriu cabalmente essa profecia, declarando a si mesmo como bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. Esse é o conteúdo de João 10, versículo 1 ao 18. Nele, Jesus se apresenta como o pastor de Israel. E todos que vieram antes de Jesus, segundo o pastor que eu estava escutando um vídeo dele, o pastor Júlio Blaga, tinha cerca de 72 falsos messias que vieram antes de Jesus. 72. Por isso que ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O ladrão vem sempre para roubar, matar e destruir. O ladrão não tem nada a ver com o diabo ali. O ladrão ali se refere aos 72 pastores que vieram antes de Cristo, e 72 falsos messias que vieram antes de Cristo. Eles são os ladrões. Eles são os salteadores. Então, meus amados, outra coisa a se pensar, que naquela época, quando ele diz: eu sou bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o aprisco era na rocha, tinha uma caverna, e nessa caverna as ovelhas ficavam dentro dessa caverna. E ele ficava ali na porta da caverna. Está entendendo? Então, para um lobo, um leão entrar dentro da caverna e matar uma das ovelhas, tinha que passar pelo pastor. Ele ficava na porta da caverna, na porta do aprisco, que era na rocha caverna. Então, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Quer dizer que para poder entrar até o aprisco, tinha que passar pelo pastor. E Jesus usa dessa situação do pastor palestino da sua época para trazer um ensinamento espiritual para a igreja. Entendendo? E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Outra coisa, quando não tinha caverna, ele fazia os apriscos no meio dos desertos, algum lugar assim, às vezes com madeira, mas também ficava ali no caminho. Tinha aquele carreirinho já das ovelhas, ele ficava naquele caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E daí ele vai usar outro contexto, que aqui de João 10, 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque para atingir qualquer ovelha, um lobo, um leão, um urso ou um ladrão de ovelha, que era salteador, ele tinha que passar pelo pastor. E o pastor tinha a vara e tinha o cajado. Eu já vi teólogos dizer
Eu já vi teólogos dizer que a vara, ele tinha numa mão uma vara, no outro cajado. Não, o cajado e a vara era uma coisa só. E servia para... O cajado servia tanto para apacentar a ovelha, aquela envergadura na ponta para tirar uma ovelha do buraco, tudo, como também servia como uma arma para atingir o ladrão e salteador, o lobo, o urso que viesse atacar o rebanho. Amém, meus amados? Então, só explicando para vocês esse contexto, histórico. No pastoreio, a principal característica é a interação entre pastor e ovelha. As ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome. E as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. João capítulo 10, verso 3 ao 4. O pastor conhece a ovelha, e esta o conhece. Outra coisa interessante aqui, que eu estava vendo um vídeo agora recente, lá na Palestina, que tem, por exemplo, 10 pastores de ovelha, Vitor, de Alexandre. E as ovelhas ficam tudo junto. O rebanho, por exemplo, do Alexandre, do Vitor, do outro irmão, tudo junto as ovelhas. Mas na hora, quando chega de manhã, que amanheceu o dia, cada pastor chama seu rebanho. Eu me lembro que eu também já fui pastor de ovelha literal. E eu chamava minhas ovelhas, Até me lembro até hoje, eu dava tipo uma subida e falava, batia assim, na beira da porteira, elas vinham certinhas. Da ovelha mais velha, as ovelhinhas mais novas. Todas vinham seguindo a mais velha. Porque a mais velha conseguia ouvir a minha voz. E lá na Palestina é diferente, pode ter 10, 15, 20 rebanhos lá. Cada pastor chama seu rebanho e as ovelhas conhecem identificar certinho. Nenhuma fica no rebanho do outro. Identifica a voz do pastor. Aí Jesus usa disso também para falar que, olha aqui, no pastoreio a principal característica é a interação entre pastor e ovelha. As ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. João 10, verso 3 e 4. Outra coisa, se eu pastoreio a igreja do Senhor, as ovelhas têm que identificar a minha voz também, se eu sou um verdadeiro pastor ou não. Como assim, pastor? Se nos meus ensinamentos, nas minhas pregações, eu falo do evangelho certinho, sem heresia, sem deturpar a palavra de Deus, as ovelhas ouvirão a minha voz. Está entendendo? Agora, se eu sou um falso pastor e começo a trazer outros ensinamentos, as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus não ouvirão a minha voz. Amém? Vocês têm alguma dúvida, amados? Não. Não. Eu vim pegar na Bíblia ali. O ministério deve desenvolver O ministro deve desenvolver um ministério pastoral em que as pessoas o identifiquem como seus pastores. Elas precisam e dependem deste contato pastoral. Não importa se a igreja é grande ou pequena, o verdadeiro pastor transmitirá um senso de segurança ao seu rebanho. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Versículo 14. Agora tem muita gente que entra e sai da igreja porque não era dos nossos, não fazia parte do rebanho. Nunca foram, João vai dizer que saíram de nós porque não era dos nossos. Tem muita gente que não é ovelha, é lobo. E tem uns que saem do rebanho porque são rebeldes. E o pastor palestino, quando acontecia isso, lá na Palestina, ele ia atrás da ovelha rebelde, quebrava a perninha da ovelha, colocava uma tala e carregava no ombro. Nem que às vezes fosse necessário carregar a vida inteira aquela ovelhinha no ombro. Mas ele fazia isso para ensinar aquela ovelhinha que ela não podia mais fugir do meio do rebanho.
Vá nós fazer isso hoje. Estão perdidos. O mundo, ó, vamos lá, continuar. O mundo para Jesus era um grande rebanho, sem pastor. Ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Observe que a palavra aqui é haverá. Haverá aqui é pretérito futuro. Hoje existem várias denominações, como Assembleia de Deus, Congregação Deus Amor, Presbiteriana, Batista, Luterana, Congregacional, né? Então existem várias denominações, mas aqui esse haverá é no futuro. Então haverá um rebanho e um pastor. Todas as denominações que existem no mundo serão uma só, um só rebanho. E o único pastor se chama Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O evangelista Marcos descreve o coração de Jesus e de como reagiu ao ver o povo esperando por ele à beira do grande lago. Ao desembarcar, viu Jesus numa grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6,34. Essa característica de Jesus como pastor de ovelhas pode ser analisada à luz do que dizem certos pastores de rebanhos de ovelhas. Ela precisa de constantes cuidados e sente-se segura quando o seu pastor está ao seu lado. Especialistas em criação de ovelhas apontam algumas coisas interessantes sobre elas. A ovelha não consegue discernir distância. Diante de um obstáculo, nunca consegue identificar se está longe ou perto. Empaca, pensando que o abismo está diante dela quando está longe. E vai adiante pensando que o abismo está longe quando está perto. Ovelha é míope, irmãos. Ovelha não tem visão ampla. Se abre aspas, a ovelha guia, fecha aspas, isso é, a que vai à frente pula de uma ponte e as demais acompanham. Se uma ovelha adoece, afasta-se do rebanho e se isola das demais, essa característica mostram o quanto a ovelha precisa do pastor. Né? Então, aqui por um lado, é algo interessante de se observar. Se a ovelha velha, que é a cabeça, ela não tiver visão e ela cair no buraco, todas as outras seguem ela. Está entendendo? Então, fica a dica aí para as ovelhinhas velhas, né? Não ser mau exemplo para as ovelhinhas mais jovens. Por isso, o obstáculo ou cajado, por isso o báculo ou cajado, símbolo do pastor, tem dupla utilidade. É usado para tocar na ovelha, dando-lhe um toque de carinho e de correção e de direção, e para afastar os lobos, batendo-lhe com força. Então, João Calvino ele dizia algo interessante, que o pastor de igreja ele tem que ter uma palavra para o rebanho, para alimentar, edificar, de carinho, correção e direção. E ele tem que ter uma palavra também para os falsos pastores, para os lobos, falsos mestres, falsos apóstolos, os falsos ministros. Quando esses caras vêm tentar se infiltrar no rebanho, você tem que sentar o rei. Sem dó, dá no lombo mesmo. Tá entendendo? Pregar contra o pecado deles, bater de frente e eles vão espirrar fora. E você tem que proteger o rebanho. Então, hoje os meninos estão aqui, mas depois, se tiver uma igreja na mão, vocês têm que fazer igual ao Senhor Jesus. Ele tinha uma palavra ali, o ladrão arrependido, para Dimas, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mulher que foi apanhada no capítulo 8 do Evangelho de São João em adultério. O que ele disse para ela, né? Cadê teus acusadores? Ninguém me acusa. Nem eu te acuso. Vá e não peques mais.
Eu sou bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. Só coisinha boa para eles, né? Curava os enfermos, expulsava os demônios, né? A voz é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, a eles não. Mas daí para os fariseus e saduceus, raça de víboras, vocês são semelhantes a um sepulcro caiado, bonito por fora, cheio de podridão por dentro. Tá entendendo? Vocês fazem um prosélito, depois faz 2 vezes filhos do inferno mais que vocês. Seus hipócritas, fariseus hipócritas, oram na beira das praças em voz alta para todo mundo ouvir vocês. Vocês querem se aparecer, vocês têm um taxímetro de oração, sabia que eles tinham taxímetro? Eles oravam e cobravam por tempo de oração na casa das pessoas, jejuavam, e daí não lavavam o rosto, não ungia a cabeça, que era costume na época. Ai, eu estou jejuando, tenha dó de mim. Fariseus hipócritas, raça de víbora. Eles eram conhecedores da lei. Então, com eles, Jesus não pegava mansinho. Com eles, Jesus sentava o rei neles. Eles eram conhecedores. Agora, com as ovelhinhas, que não tinham conhecimento, vai, não peques mais. Cadê teus acusadores? Ninguém me acusa, nem eu te acuso. Hoje estarás comigo no paraíso, né? Hoje vem a salvação a essa casa. Só coisinha boa, né? Agora, com aqueles que eram conhecedores, doutores da lei, saduceus, fariseus, aí o mestre pegava duro com eles. Porque eles eram os lobos, né? Então, na tua pregação, você tem que ter uma mensagem, um bom pastor. Ele tem que ter uma mensagem para a ovelha e tem que ter uma mensagem para o lobo. Porque se o lobo entra dentro da igreja, irmão, ele faz um motim. Daqui a pouco ele tira, ele destrói um círculo de oração, um grupo de jovens, ele acaba dividindo o rebanho. Esses caras são endemoniados, já vêm com conhecimento de causa, já sabem lidar com a igreja, com pessoas, e ele já vem para tentar tirar. Esses camaradas tem que dar no meio mesmo, na cabeça, mano, para matar, crucificar. Esses miseráveis, esses filhos do diabo aí. Então, eu não tenho dó desses caras, entendeu? Chegou aí, eu vejo que se é ovelha, eu trato como ovelha. Agora, se é lobo, eu mato eles, né? Eu tenho um cajado bem bom, bem apontado ali, eu dou na nuca mesmo, né? E quebra as pernas. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. O coração de pastor pode ser visto na declaração atribuída a John Wesley, ou John Wesley, pregador reformista do século XVIII. Proibido de pregar nas igrejas anglicanas devido às suas ideias, punha-se sobre os túmulos dos cemitérios, situado ao lado dos templos, e anunciava, abre aspas, ao mundo, o mundo é minha paróquia, o mundo é minha congregação. É preciso ver o mundo como campo de ação pastoral e as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Eu fiz isso esses dias. Aqui na nossa igreja tem poucos membros ainda. Eu peguei um maço de folheto, fui de frente do mercado de Santa Helena, o dia que dá mais movimento de gente. Entreguei quase 1000 folhetos lá. Rua. Eu estou fazendo do mundo minha paróquia, né? O meu púlpito. Então, muitos não chamam eu para pregar, para dar palestra, porque, sei lá, às vezes a dor de cotovelo, com medo de tirar membros da igreja deles, eu não faço isso. Sei o quanto que é difícil ganhar. Prego mais na minha congregação, dou ensinamento mais na minha congregação. E quando não tem oportunidade, saio por aí, ó, ganhar alma para Jesus. Jesus, o Supremo Pastor. Jesus é apresentado pelo apóstolo Pedro como pastor supremo, dizendo assim, 1 Pedro 2,25, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, 1 Pedro 5,4. Anteriormente diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 5,4 e 1 Pedro 2,25. Jesus, o exemplo de liderança. A imagem do pastor caminhando à frente do seu rebanho, de ovelhas segurando o cajado e conduzindo-as, é um quadro que retrata a importância da liderança.
Jesus entendia como os pastores de sua época cuidavam do rebanho e afirmou aos discípulos que o pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. João capítulo 10, versos 3 e 4. Nos dias de Jesus, os pastores costumavam colocar suas ovelhas no mesmo curral durante a noite. Ao amanhecer, o pastor falava e as ovelhas que lhe pertenciam conheciam a sua voz e saíam para segui-lo. Veja que eu tinha ressaltado antes, né? Convém ressaltar novamente o texto de Pedro, apresentando a Jesus como o líder do rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Esse negócio de pastorear com má vontade, por constrangimento, não é bom. Como Deus quer, nem por sarde a ganância, por dinheiro. A palavra, irmão, mercenário, sabe o que é mercenário? Vocês já viram falar isso aí? Quem vai à guerra por dinheiro. Então, mercenário aqui também é quem cuidava de ovelhas por dinheiro. A hora que via vir o lobo, o salteador, ele abandonava o rebanho e ficava mudo. Deixava o rebanho lá sofrer sozinho. Como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade. Nem por dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 4. O rebanho sempre olha para o seu líder. As ovelhas o têm como modelo a ser imitado. Né, irmãos? E é normal. Você pode ver os discípulos do Edir Macedo, eles tentam até fazer igual o dedo do Edir Macedo, assim, o dedo duro, né? Tem um dedinho assim que eles, de nascença, né? Os do Davi Miranda oravam igual ele, assim. Os do Valdomiro, até a maneira de pregar, tenta pregar igual o líder deles, né? E assim também serei eu daqui a algum tempo, né? As ovelhas olham para o exemplo do seu pastor. Pedro, portanto, apresenta Jesus como padrão de pastor, o modelo a ser imitado. Abre aspas, o supremo pastor, fecha aspas, isso é o mais alto e mais elevado. Então a palavra aqui, supremo pastor, significa isso é o mais alto, o mais elevado, o primeiro e o principal. Nele o obreiro deve se espelhar. O livro de Hebreus o apresenta como grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ele não apenas é bom, ele não é apenas o bom pastor, o grande e supremo pastor, mas o único pastor a ser imitado. O pastoreio é feito sob o comando dele e por ele. Olha aqui, voltando aqui ao parágrafo. Ele não é apenas o bom pastor, o grande e supremo pastor. Não só isso, mas o único pastor a ser imitado. O pastoreio é feito sob o comando dele e por ele. Quem está falando aqui? Jesus. Irmão, a vida de Jesus é exemplo para todos nós. Para todos nós. E sempre será exemplo para todos nós. Jesus, exemplo de firmeza e autoridade. Na condução do rebanho, requer-se do ministro que seja firme em seus pontos de vista, não que seja irredutível e que tenha autoridade. Não pode ser irredutível quando tiver de admitir que errou e firme na autoridade que Deus lhe concedeu. As ovelhas não têm dificuldade de obedecer. Por natureza são submissas. O problema do pastor é quando tem de pastorear bodes,
rebeldes que não querem ser orientados nem guiados. Estes precisam sentir a autoridade divina do pastor. E isso aqui, meninos, vocês que estão aí, os irmãos que estão me assistindo e vocês, tem ovelhas que são realmente difíceis, irmãos. Difícil de liderar, difícil de pastorear, que acham defeito em qualquer coisa não presta para elas a igreja, qualquer coisa não presta para elas o ministério, né? Esse tipo de pessoas é difícil, muito difícil. Mas o pastor tem que saber que daí elas não são ovelhas, são bode. Ah, mas é uma pessoa que tem estudo, é uma pessoa que dá um bom dia, mas é bode, o coração dela é de bode, não é de ovelha. A ovelha obedece. Então você tem que identificar se no rebanho que você está cuidando de ovelha ou de bode. E se for bode, você tem que dar umas pauladas nele, expulsar ele do rebanho, porque ele vai prejudicar. O bode, ele tenta meter processo no pastor. O bode, ele tenta dividir círculo de oração. O bode, ele tenta brigar por qualquer coisa. Então, você tem que mandar. Aí, o pastor Walter Inácio, da nossa convenção, falou algo interessante. Ele foi militar. E ele falou que no militarismo, você tem uma palavra calma e pacífica, explicando para a pessoa como que é as coisas. E se a pessoa não obedecer, você tem que ter uma palavra firme. Falar com firmeza, com autoridade. Irmã, uma vez eu vi uma irmã e a gente tenta ter piedade, né? Ela, eu quero mudar o nome do grupo de jovens. Eu falei, não, irmã, não pode mudar. Já tem o grupo de jovens há bastante tempo, o nome do grupo é esse. Ah, mas eu queria fazer um cartaz de outra forma. Eu falei, não, irmã. Mas eu vou fazer. Daí, não, irmã. E não precisa mais de você. Se você for se meter a fazer, teimar comigo, não precisa mais se cuidar do grupo de jovens. Porque se eu abro espaço para essa irmã, mas depois ela está fazendo outras coisas e tentando tirar minha autoridade. Nunca tente deixar uma pessoa tirar o cajado das tuas mãos. Tenha firmeza naquilo que você prega, naquilo que você ensina, na maneira que você lidera. A primeira palavra é pacífica. Vou dar um exemplo aqui, pegar o Vitor. Não, Vitor. Não pode fazer. Ah, não vou fazer. Não, Vitor. Já falei que não. Então você tem que ter duas palavras. Uma palavra normal, conversando, explicando. E se a pessoa tentar engrossar o cargo, como diz o ditado popular por aí você usa outra palavra com mais firmeza. Né? Ah, mas eu não gostei, está saindo. Deus te abençoe. Porque se deixa ele que saia. Porque senão ele vai causar problema para você lá na frente, mas depois ele está fazendo um motim e rebeliãozinho. Então, o bode, irmãos, tem que tratar assim. Por natureza são... As ovelhas, por natureza, são submissas. O problema do pastor é quando tem de pastorear bodes rebeldes, que não querem ser orientados nem guiados. Esses precisam sentir a autoridade divina do pastor. Irmãos, eu tinha na nossa chácara lá, minha irmã era pequenininha, precisava tomar leite de cabrita. Nós chegamos, acho que tinha uns 4, 5 cabritos. É difícil. Eles me arrebentavam a cerca. Ia lá na horta do vizinho. E os filhos da mãe, sabe o que eles faziam? Ruía os pés de planta, que nós tínhamos tipo um pomarzinho lá na chácara. Essa chácara era linda. Tinha tanque, tinha chiqueira de porco, tinha um pomar de frutas. Ele ia lá no pomar de fruta miserável do bode, ruía embaixo do pau lá e mijava em cima e matava o pé de planta, cara. E daí ele ruía de volta. Já teve bode, né? Já teve bode, Alexandre, na chácara do teu pai? Ele rói o pé de planta e mija em cima e mata. E ele, daí a única solução para eles, ele não arrebentava as cordas, era criar na corda. Aí você levava ele para pastorear, para pastar onde você queria. Mas fora isso, irmão, dava dor de cabeça. Árvore assim, vocês já viram na televisão, ele sobe em árvore. E o filho da mãe quer comer o miolo lá em cima e mijar. Comendo o miolo mata toda a árvore. Então, eu tinha um cajado lá, e o nome da minha cabrita era Bita.
Quando a Bíblia desobedecia, ó, você dava o cajado nela. Mas tem dentro da igreja, tem gente que é bode e não é ovelha. Você vai ver um crente que é ovelha quando ele é submisso, ele é obediente. Mas você vai ver quando ele é bode e quando ele é insubmisso e desobediente. E daí ele não para, ele passa em 1000 igrejas e não para em nenhuma, porque ele é bode. O problema não está nas igrejas, o problema está nele. Vamos lá. Os pastores de hoje, exemplo de liderança concedida pelo Espírito Santo. Não apenas Deus e Jesus possuem coração de pastor, o mesmo sentimento. Isso é, o mesmo coração de pastor é dado aos seus obreiros. O quadro retratando o cuidado de Deus com o rebanho foi observado e entendido por Paulo quando falou aos presbíteros de Éfeso e de Mileto, sobre quem os constituiu como pastores. Paulo disse em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 29, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eles não poupam, são vorazes. Jesus, lá em Mateus 7, 13 e 14, ele diz que o lobo vem transvestido de ovelha. A palavra travesti é o homem que se transveste de mulher. Aqui também eu uso o termo travesti, né? Que o lobo, ele vem transvestido. Ele é lobo, mas ele vem transvestido de ovelha. Tá entendendo? O lobo, ele não come capim. O lobo, ele não obedece a voz do pastor, não ouve a voz do pastor. Porque você reparou nos textos anteriores que eu li, e falei que a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. Agora, o bode não obedece, nem o lobo. O lobo não gosta de capim, ainda o bode gosta. Ele está ali no meio do rebanho, meio perdidão ali, mas ele come capizinho. Mas o lobo não. O lobo está ali transvestido de ovelha, com aquela máscara de ovelha, mas dentro do coração dele é lobo. É lobo. Ele quer ver uma ovelhinha marcando ali, né? Desculpa essa expressão, uma ovelhinha dando bobeira ali, ó, pegar bem na mandíbula aqui, ó. Lobo, irmão, pega bem na mandíbula aqui, ó. E ali ele aperta até matar. Quando ele viu que a ovelha não está se batendo mais, perdeu todas as forças, está sangrando ali, aí ele começa a rasgar ela inteirinha, comer a carne, só deixa e chupa até os ossinhos. Esses são os miseráveis desses lobos, né? Miseráveis de lobo. Estou fazendo a live aqui, eu sei que vai para muitas pessoas, tem esses miseráveis, esses lobos. Eles comem a carne, chupam os ossinhos, não gosta de capim, não ouve a voz do pastor, e se o pastor dá uma cajadada nele, achando que é ovelha, ele vai ranger os dentes. Quando o pastor começar a corrigir um irmão, e ele começar a ranger os dentinhos, querer dar uma de macho, como diz o ditado por aí, uma de bom, pode ter certeza que não é ovelha, é lobo. Aí, meu amigo pastor, você que está me ouvindo aí, meu irmão, não pense duas vezes em levantar o cajado e dar a segunda na cabeça e já puxar a espada para ele, porque ele vai te dar dor de cabeça lá na frente. Então, seja firme com esses camaradas. Amém? Paulo disse aqui, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Quem poupa lobo sacrifica ovelha. Não poupe lobo. Paulo via a igreja como um grande rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocava seus pastores. O pastoreio está no coração de Deus. Ele levanta homens com coração de pastor para cuidar das vidas indefesas. Quando você tenta falar para a pessoa casar, para a pessoa obedecer as doutrinas,
se santificar, não está envolvida com vício de cigarro, bebida, tenta orientar, tenta falar, ela quer rejeitar, porque ela não é ovelha. Porque a ovelha come o bom pasto. Ela come os bons ensinamentos. Ela vai às fontes de água. O pastor conduz a ovelha às fontes de água. Salmo 23, vamos lá. Água viva. Irmão, quando a água está correndo assim, a ovelha não toma água, Alexandre e Vitor. Uma coisa que eu aprendi com o Joanir, quarta-feira pregando aqui sobre a ovelha. A ovelha não toma água parada, porque na água parada pode estar um crocodilo, um predador ali escondido e pegar ela. Então ela toma águas correntes. Né? Guia-me mansamente as águas, não, ou melhor dizendo, as águas tranquilas, não as águas correntes. E nas águas tranquilas você não consegue identificar. E nas águas tranquilas, que ela está bem calminha, é seguro a ovelha tomar água. Mas na água corrente ela não consegue perceber. Amém? Salmo 23. Então, água ali na Bíblia está falando do Espírito Santo, está falando da palavra, está falando da vida espiritual, da unção, da virtude. Paulo via a igreja como um grande rebanho. Sobre o qual o Espírito Santo colocava seus pastores. O pastoreio está no coração de Deus, tá? Ele levanta homens com coração de pastor para cuidar das vidas indefesas. Outra coisa, Deus não dá rebanho para pastor, mas dá para o rebanho pastores. Diferente. Um bom rebanho, numa comunidade, numa vila que você vai ganhar muitas almas e formar uma grande igreja ali, Deus vai dar pastores, segundo o seu coração. Só que muitas das vezes passa os lobos, fazendo estrago. Sendo que o grande devorador é comparado a um lobo. Paulo adverte que os lobos surgirão, prontos para devorar o rebanho. O pastor, então, atentamente expulsa os lobos devoradores. Paulo previa que os lobos entrariam no redil para iludir o rebanho, especialmente depois que ele partisse. Por quê, irmão? Por que depois que ele partisse? Porque Paulo era um bom pastor. Paulo cuidava, Paulo não deixava esses camaradas se infiltrar. Mas ele sabia que depois da partida deles, eles iam vir. Quando a igreja tem um bom líder, um bom pastor, esses lobos não se aproximam. Mas de repente o camarada ali, o pastor precisou fazer uma viagem, alguma coisa, ele não tem um camarada à altura dele ali para cuidar do rebanho, ele põe lá um obreiro, um novo presbítero, alguma coisa. Aquele irmão é meio inexperiente e ele vai meio tateando ali, tentando fazer, mas daí chega os lobos. Tá entendendo? E eles tentam se aproximar. Agora, quando vê que tem firmeza, tem um pastor que tem punho firme, tem liderança, esses camaradas não se filtram. Normalmente eles são falsos, eles são de outras igrejas já que faliu, que não deu certo, e daí eles tentam chegar no teu ministério ali, se dizendo ser irmão, se dizendo ser amigo, e para tomar o rebanho teu. O sangue de Jesus tem poder. E aí que o pastor tem que estar atento, tem que estar esperto. Tá entendendo? Porque, está se aproximando, toma. Onde que der lambada nele, paulada nele, cajadada nele, varada nele, ele vai sair fora. Ele distribui de seu dom de pastoreio aos pastores da igreja. O ministro deve estar consciente de que foi chamado por Deus para pastorear o rebanho que pertence a Deus. Sim, porque as pessoas que ele pastoreia não são propriedade sua, mas de Deus. Aqui tem outro ponto interessante. Não são propriedade sua, mas de Deus. Irmão, vai acontecer de pessoas ficar numa igreja 5 meses, 8 meses, e ela não quer dizer que ela é bote. Ela vai falar, pastor, eu achei um lugar mais perto para congregar, né? Da minha casa, ou isso, aquilo. Estou precisando fazer uma viagem, queria a carta, queria a bênção do pastor. Mas ela nunca deu problema. Aí o pastor abençoa aquela vida, aquela pessoa, aquela família, vão tranquilo.
Tá entendendo? Agora tem pastor, irmão Alexandre e Vitor, que eles se acham como se fosse dono daquelas pessoas. E não são. O problema nosso que a gente pastoreia, eu já sofri com isso, às vezes achar que as pessoas não deveriam nunca sair do nosso ministério. Esse é o desejo nosso. Só que às vezes a questão de mudança de um lugar para o outro, uma questão de viagem, enfim, acontece das pessoas saírem e você tem que abençoá-las. Quando sai na benção, não por mimimi, tititi, mas sai por motivos justos, né? Aí você abençoa. Agora, por qualquer coisinha, não. Aí é a ovelha que desgarrou. Aí tem que ir atrás, quebrar a perninha e trazer. E cuidar dela. Era o que o pastor palestino fazia. A autoridade pastoral sobre o rebanho não deve ser imposta, mas reconhecida. Uma pessoa só é pastor se for aceita pelo rebanho e se possui um rebanho. Ah, mas eu fui consagrado a pastor, mas não tem rebanho, não é pastor. Pode ter até o dom, mas não está exercendo, não é o pastor. Ninguém é pastor apenas de título, sem alguém para cuidar e por ela ser responsável. Alguns líderes são reconhecidos em suas cidades como pastores da igreja, isso é, de todos na cidade, pois independentemente de denominações, as pessoas o reconhecem como pastor da igreja, o que o abrange todo o corpo de Cristo. Né? É tão bom quando você tem um pastor maduro, sábio, né? Que você possa reconhecê-lo como pastor, né, irmãos? E as pessoas numa cidade, numa vila, acabam reconhecendo a autoridade pastoral dele, a unção de Deus está sobre a vida dele, e são abençoadas por isso, né? Os líderes civis ou religiosos reconhecerão a pessoa que é pastor de rebanho de Cristo na cidade. Isso não acontece de um dia para outro. É preciso anos de pastoreio com vida reta, doutrinariamente certa, para galgar na cidade título de pastor de todos, né? Porque hoje em dia ficou fácil ser pastor, né? Hoje em dia ficou fácil, o camarada nunca fez um curso teológico na vida, não sabe nem o que é teologia. Eu ia falar de teologia pastoral, ele vai ficar mais perdido que segue tiroteio. Ele não sabe que é uma vida de oração, consagração, uma vida de estudo, sempre tem um sermão preparado, uma vida reta, mas ele não quer mais trabalhar em serviço nenhum, e daí ele abre um pontinho, vai no cartório lá com algumas coisas lá, pega a contadora e registra o ministério. E de repente ele começa até bem, de repente, pum, desanda. Começa a virar escândalos, escândalos, escândalos. É pastor um homem desse? Pode ser pastor de título, mas pelo fruto se conhece árvore. Não estou falando, meus irmãos, eu quero que vocês entendam de um irmão que pode fazer todo o mesmo processo que eu falei para vocês. Ter uma unção, ter uma chamada de Deus, abrir um ministério, Deus prosperar e abençoar ele e levar uma vida reta diante de Deus. Estou falando de muitos escândalos que a gente vê, que abre e fecha, adultério, roubo, escândalos grandes. Esses aí não tiveram a chamada de Deus, mas eles se titularam sem Deus ter chamado. Jesus teve a sua autoridade reconhecida por muitos. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Mateus 7, 28 a 29. Além do exemplo pastoral no cuidado com o rebanho, Jesus nos deixou o exemplo de abnegação e renúncia. Abnegação e renúncia, renunciar às coisas do mundo. Agora tem igrejas aí que tem igreja a gosto do freguês. Tá entendendo? Tem igreja que o camarada não tem diferença nenhuma entre o que serve a Deus e o que não serve.
O cara toca instrumento de calção em cima do púlpito com boné, com um brinco, com um monte de coisa. Não tem diferença. Tá entendendo? Muitas pessoas lá em fornicação, em vários tipos de pecados, ceiando e tudo normal. Igreja, a palavra igreja vem do grego eclésia, tirada de dentro para fora. Igreja foi chamada para ser santa. 1 Pedro 1,15, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Como é santo que ele vos chamou, sede vós também santo. Igreja tem que ser santa, igreja tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter unção, tem que ter a virtude, tem que ter organização. Eu sofro muito aqui porque a maioria das coisas sou eu. Não tenho muitos obreiros ainda para fazer muitas coisas. E está difícil hoje você formar obreiro, irmãos. Está difícil, porque as pessoas não querem mais trabalhar para Jesus, não querem mais fazer a obra de Deus. E está difícil você ganhar alma, porque está muito escândalo. Aí você viu a igreja lá? O pastor lá foi acusado de roubo. Outro, adultério. E escândalo que você vê na internet, escândalo que você vê aqui lá. Está difícil, está difícil. Jesus falou, é lícito que o escândalo venha, mas ai de quem o trouxer. E daí você vai evangelizar, vai convidar uma pessoa? Não, mas será que o pastor Jorge também não é outro picareta, sem vergonha, um lobo, transvestido de ovelha? Será? Eu já vi tanta coisa na minha vida, acho que eu não vou não, né? As pessoas às vezes não vão, porque é difícil. Só que eu quero dizer para você que está me ouvindo aí nessa live, que vai ser posto no canal também esse vídeo, nem todo mundo é igual, nem os dedos da mão são igual. Pelo fruto se conhece a árvore. Eu estou há 12 anos casado com a mesma mulher. Eu tenho básico, médio, mestrado, doutorado em teologia, sou escritor de livro, tenho compromisso com a oração, tenho compromisso com o ministério pastoral de cuidar, apacentar e orientar minhas ovelhas. E zelo pela sã doutrina ainda. Então, fique tranquilo quanto a isso. Porque se eu sempre digo, no meu caso, se um dia for para mim dar vacilo, eu passo o bastão para outro, eu passo o cajado para outro. Para não dar escândalo à obra de Deus. Porque ela não pode sofrer. Eu posso tropeçar em qualquer coisa, mas se eu for um dia fazer isso, eu passo o bastão para outro. Porque a minha missão é com Deus e com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Veja o horário para nós fazer intervalinho. Jesus, exemplo de abnegação e renúncia. No exercício do ministério pastoral e no convívio com as ovelhas, obreiro enfrenta situações que põem à prova o caráter de Cristo em sua vida. Um dos problemas mais comuns no convívio dos pastores entre si, no convívio dos pastores com seus rebanhos, é a traição. O coração de pastor é muitas das vezes testado pela traição de seus melhores amigos e discípulos. Jesus ensina como se deve reagir diante dos traidores. Judas, discípulo íntimo, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, era tesoureiro da igreja de Jesus, foi junto com o grupo dos 73 curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. O traiu por um punhado de dinheiro, por 30 moedas de prata. Jesus e seus discípulos dormiam, comiam, riam, choravam e passavam juntos momentos de aperto e de necessidade. E certamente Judas, amigo fiel, viu a graça e a manifestação de Deus na vida de Jesus. No entanto, traiu. Comia junto com Jesus, Vitor. Tomava café na casa de Jesus. Almoçava. Cuidava da tesouraria da igreja de Jesus. Era obreiro, era dos missionários, dos apóstolos, do grupo dos 73 que foram enviados a curar os enfermos, expulsar demônios. Estava junto lá com mais alguém. Ele o traiu. Eu já fui traído também, irmãos. A apunhalada nas costas dói, irmãos. As ovelhas às vezes não estão nem aí, mas quem é traído, irmãos, pelo obreiro, pelo ministério, é doído. Como é doído isso, irmãos?
Porque você espera normalmente um levante, alguma coisa de quem? De inimigos, não de amigos. Eu fui traído, pessoas que eu levava no hospital, pessoas que eu dormia na minha casa, jantava comigo, cuidei, foram me trair, atiraram pelas costas. Está entendendo? Comeram do meu próprio pão, beberam da minha própria água e levantaram contra mim o seu calcanhar. Eu sei o que o mestre passou com Judas. Na noite da traição, Jesus recém tivera seu momento de angústia e oração quando Judas o beijou e o traiu. Mateus capítulo 26, versículo 47 ou 50. Jesus confiava em seus amigos e por um deles foi traído, deixando a lição de que este é o preço que se paga, não apenas uma vez, mas muitas vezes na vida ministerial. Vocês querem pastorear, irmãos? Vocês têm vontade de pastorear? Aprenda a lidar com a traição. Aquele que você cuidou, beijou, tirou os carrapichos, beijou no sentido assim de um ósculo santo, de um cuidado, aquele irmão, tá entendendo? De orar por ele, jejuar por ele, dar assistência para ele, de repente ele vem, ó, pum, nas tuas costas. Ele está falando mal de você, ele está tentando te prejudicar. Irmãos, uma coisa é você não se... Eu tive uma situação de um pastor, que foi meu pastor, que a gente não pensa da mesma forma teologicamente. Mas eu amo meu pastor. Até hoje eu chamo de pastor. Está entendendo? Eu tive o pastor Ezequiel, o pastor Wanderson, o pastor Lauri, pessoas que eu amo em Cristo Jesus. Enquanto eles estiverem na verdade, certinho, serão sempre meus pastores. Entendeu? Há alguma divergência teológica, alguns pontos pode até haver, mas eu não vai deixar de ser meu amigo, meu pastor. Eu não posso ser um traidor, eu não posso ser um Judas. Esses irmãos me ajudaram, eles oraram por mim, jejuaram por mim, cuidaram de mim. Como que eu vou os trair? Eu não quero plantar para os outros aquilo que eu não quero colher lá na frente. Mateus 7,12, Jesus disse, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Quer ser tratado bem, trate bem. Quer ser um bom líder, seja um bom liderado. Josué foi um bom líder porque ele foi um bom liderado por Moisés. Ele obedecia a Moisés na íntegra. E quando ele começou, depois da morte de Moisés, que ele assumiu o cajado de Moisés, ele se tornou-se um grande líder. E teve liderados que o apoiaram nessa liderança. Amém? Não plante para os outros aquilo que você não quer colher lá na frente. Jesus, exemplo de como reagir à traição. Vamos lá. Se vocês quiserem tomar uma aguinha, alguma coisa, pode ir, mas eu vou continuar aqui. Jesus, exemplo de como reagir à traição. A pessoa traída expõe, através de suas reações, o que está em seu coração. Se ela se revolta e briga por haver sido traída, é porque a obra de Deus ainda não está completa em sua vida, nem o caráter de Cristo totalmente formado nela. Pedro foi testemunha do que Judas fez com Jesus, e, no entanto, ele mesmo, na hora da tribulação, da cruz, traiu a Jesus, negando ser seu discípulo. Pedro aprendeu com a reação de Jesus à traição e à calúnia, pois anos depois daquele acontecimento, escreveu sobre o seu mestre, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23, capítulo 2, versículo 23. No livro de Salmos, existe um texto messiânico em que Davi fala da traição que sofrera do seu melhor amigo. Salmo 41, verso 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim
o calcanhar. Salmo 41, verso 9. Davi não apenas foi atraído por seu amigo, como profetiza a traição que Jesus, profetizando sobre a traição de Jesus, né, haveria de sofrer por seu amigo, Judas. Davi exprime a dor da traição sofrida por seu amigo, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Salmo 55, verso 12 a 14. Apesar de ser a pior das traições, o verdadeiro homem de Deus aprende com Jesus, que deve sempre estender a mão de perdão. Irmãos, com o seu comportamento, Jesus ensina que não se deve brigar, nem fazer ameaças. Não se deve usar o ministério, nem a posição de governo e de autoridade para brigar, nem o púlpito para bater com palavras sobre as pessoas. É preciso desenvolver um coração perdoador para amar os que causam danos. Não se deve amaldiçoar, mas abençoá-los. Viu? Os traidores. Não devemos amaldiçoá-los, mas abençoá-los. Eu perguntei para um pastor amigo meu, pastor Valdenir Feitosa, amigão. E teve um camarada que ele alugou a casa para o cara, vendeu o carro para o cara na confiança, no boleto, para o cara pagar. O cara se levantou-se contra ele, falando mal dele, fez a rebelião, abriu o ministério. Eu falei, pastor, mas como que o senhor aguentou tudo isso? Ele falou, cara, ele falou para mim, pastor Jorge, os maus se destroem por si só. Tá entendendo? O que ele plantou, ele vai colher. E colheu. Você acredita que não passou 5 anos, o cara colheu tudo que ele plantou? Colheu, cara. Pior ainda do que ele tinha plantado para o pastor. Ele abriu o ministério, estava com 10 igrejas. Na sede dele dava 500 pessoas. O próprio parente do camarada foi e tomou o ministério dele. Armaram uma situação lá, fizeram a rebelião e tomaram a própria igreja dele. Tá entendendo? E teve outros casos. Hoje eu converso com esse irmão também sobre essa situação. Ele fala que o que o tio dele fez para ele também fizeram para o tio dele. E assim vai. Algo amaldiçoado vai gerando sempre maldição. Maldição. Eu falei, pastor, mas como que trata esses camaradas? Ele falou, cara, eu dava café para esses caras, tomava café aqui, dava almoço, ajudava tudo. E falei, e hoje, como que o senhor reage? Ele falou assim, hoje eu continuo fazendo, Jorge. Quem tem que tratar com eles é Deus, não eu. Tá entendendo? Agora é difícil, né, irmão? Você teria coragem de pôr de volta dentro da tua casa um Judas? Você teria, Victor? Isso é. Mas só que aí a gente aprende que nós não podemos pagar o mal com o mal. Esses caras vão se arrebentar sozinhos. O que eles estão plantando hoje, eles vão colher amanhã. Mais cedo ou mais tarde vão colher. Tá entendendo? É claro que eu muitas das vezes eu risquei da minha agenda eles. Para não deixar eles que caminhem sozinhos. Eu não quero mais ter contato com esses caras. Mas às vezes Deus permite pôr no nosso caminho de volta, para a gente agir com misericórdia e piedade com eles. Deus faz cada. Tipo assim, Deus prepara cada coisa que a gente não entende a agir de Deus. Veja que interessante. Certamente Jesus não vê com simpatia aqueles que, dizendo ser seus servos e que trazem nos ombros a honra do chamamento ministerial, empurrarem para tribunais eclesiásticos ou para os fóruns da justiça comum os seus traidores. Sem contar muitos, né, que cuidam de igreja aí, qualquer coisinha vai e leva a igreja na justiça.
Judas. Jesus, apesar de ser traído, sempre perdoou, deixando exemplo aos seus servos. E quantas vezes ele é traído por aqueles que ele mesmo constituiu, como bispos, pastores, quantas vezes estes negaram conhecê-lo. Quantos, né? Que era pastor de igreja, hoje estão aí na cachaça, nas drogas, na prostituição. Eles estão traindo Jesus também, irmãos. Eles falam muito de Judas Iscariote, mas na verdade eles também estão traindo, né? Estão traindo o mestre. Quando se estuda a vida de José no Antigo Testamento, percebe-se como a traição dos seus irmãos magoou o seu coração, traído por seus irmãos, que o venderam como escravos a mercadores medianitas, por 20 moedas de prata, né? Nutriu contra eles grande revolta, a ponto de colocá-los na prisão durante 3 dias. José mesmo teve a vingancinha, né? Deixou os seus irmãos 3 dias presos, né? Não satisfeito, manteve Simeão como prisioneiro até a próxima visita dos seus irmãos. Pode-se perceber que José nutria no coração grande revolta e ira contra os seus irmãos, pois depois da morte do velho Jacó, seus irmãos suplicaram-lhe novamente que os perdoasse. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: não é caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Gênesis 50, versículo 15 a 17. Irmãos, por mais que Jesus perdoa tudo, quem o trai, tudo, mas tem consequências. A Bíblia não pode entrar em contradição. Vai lá para Gálatas 6, capítulo 6 de Gálatas, versículo 7. Isso aí eu quero dizer para os traidores, para os falsos. A Bíblia diz em Gálatas 6,7 que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vai lá para Oséias, a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade, quem semeia espinho, colhe abrolho. Por mais que quem foi o traído, quem foi ofendido pela tua traição, pelo mal que você fez, ele pode te perdoar, mas as consequências daquilo vêm. Os irmãos de José foram presos, tá entendendo? Eles tinham medo, depois da morte do velho Jacó, José se relembrar da falsidade e traição deles, e José ainda se levantar contra eles. E por isso inventaram toda essa conversa ali. Mas José conseguiu perdoar eles de coração. Uma mulher que trai o marido, às vezes o marido perdoa e ela volta, mas muitas das vezes não volta. Nunca mais para a vida daquele homem. Quando ela e o amante acabam não morrendo ainda na mão do marido. Então, a traição é coisa terrível, irmãos. A traição de amigos, isso pode custar caro, né? Talvez o cara até pode perdoar, mas nunca mais quer ver na frente. Está entendendo? Então, pense bem antes de você agir como Judas, né? Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Deus sentiu-se traído pela nação de Israel. Veja a hora para nós, Vitor, aí. Deus sentiu-se traído pela nação de Israel. Ezequiel, o profeta, falando em nome de Deus, utiliza uma parábola ou uma janela para mostrar o relacionamento de Deus com a nação de Israel. O relato de Ezequiel 16 mostra a nação de Israel como uma menina recém-nascida e abandonada. Deus encontra a menina e cuida dela até que se tornou adulta. Deus a vestiu de vestidos finos e a enfeitou de joias preciosas. É agora uma linda mulher, mas apesar de haver sido cuidada, abandona Deus que o protegeu.
e se prostituiu com as nações da terra. Deus se sente traído, mas promete perdoá-la, tendo em vista a aliança feita com ela na sua mocidade. Ezequiel 16, versos 60 a 63. A lição dessa parábola é que Deus é perdoador e quer que os servem sejam também perdoadores. No outro episódio, o profeta Jeremias chama a nação de Israel de pérfida, isso é, uma mulher desleal e traidora. Jeremias capítulo 3, versículos 6 ao 7. Nenhum homem gosta de ser traído pela mulher amada, e Deus sentiu fortemente quando sua amada Israel resolveu abandoná-lo. A figura da igreja como esposa do noivo, como esposa no Novo Testamento, traz a mesma ideia. A figura da igreja como esposa no Novo Testamento traz a mesma ideia. Assim como Deus se sente traído por sua amada e a perdoa, também o obreiro deve aprender a lidar com a traição, segundo o coração de Deus. A traição é como espada afiada que penetra o coração do homem. Ser traído pelo melhor amigo do mesmo ministério ou membro da mesma equipe produz dores e tristeza no coração do obreiro. No entanto, quando alguém é traído, como reage? Com a mesma reação de Jesus, ou reage como ímpio? A seguir, vamos ver alguns exemplos de situações que enfrentará no exercício ministerial e de como deve reagir seguindo o exemplo de Jesus, né? E Jesus para nós foi o maior exemplo, né, irmãos? Já traído por seu conselheiro. Jesus foi traído pelos seus amigos. Tem mulheres que são traídas pelo marido, amigos traindo um ao outro, obreiros traindo o pastor, pastores também que agem de traição com seus obreiros. Então, a traição, de todas as formas, ela é horrível, né? Traído por seu conselheiro. Uma das maiores dificuldades é quando a traição vem por parte de um superior ou de um conselheiro. O obreiro, muitas das vezes, precisa se abrir, buscando aconselhamento com alguém que ele inspire confiança. E às vezes é como este alguém que se sente frustrado. Então, muitos pastores, às vezes, eles não têm muitos amigos. E daí, às vezes, ele quer desabafar com alguém. Eu passei por isso. Uma vez eu contei uma situação do ministério, mas era bem bobinha, assim, bem imatura no início do ministério. Contei para uma irmã lá e ela pegou e contou para outra pessoa, tá entendendo? Depois usou aquilo lá contra mim. Eu aprendi, opa, não posso confiar. Tem pessoa certa para você contar as coisas. Tá entendendo? Tem pessoas que aproveitam da tua situação de solidão, de fraqueza, de querer desabafar uma coisa, e você conta para ela, daqui a pouco está no Jornal das 9 ali já. Todo mundo está sabendo. Tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado, irmãos. Em quem você fala coisas da tua vida, da tua intimidade, do teu ministério, principalmente obreiros. Porque isso pode custar caro para você. São muitos os obreiros que desabafam, magoados, porque aquilo que compartilham ou confessaram ao seu líder, amigo ou pastor, depois foi exposto publicamente. As feridas desse tipo de traição custam cicatrizes. Quando alguém se sente traído e se fecha interiormente ou abre a boca para denunciar. O pior é quando se começa a desconfiar de todas as pessoas. Isso leva ao isolamento espiritual e à negação de abrir qualquer coisa de sua vida com alguém, por mais espiritual que seja. Por que muitos pastores hoje em dia estão entrando em depressão? Por causa disso. Não dá para confiar em ninguém. Está entendendo? Eu tenho pessoa certa para mim conversar sobre assuntos íntimos do ministério, que não é com qualquer pessoa. De preferência, eu vou ali, dobro meu joelho e confesso para Deus. Porque, irmãos, tem pessoas falsas hoje em dia. Deus o livre. Como tem gente que é pior que Judas Iscariote, irmão. É o tipo que mata a pessoa e vai no velório chorar. Gente falsa, 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 falsa. Que até Satanás perde para eles.
Os pastores mais velhos deveriam aprender a ouvir e aconselhar, mas nunca mencionar direto ou indiretamente o que lhe foi relatado. A história registra que Alexandre Magno, rei da Macedônia, grande conquistador, ao julgar uma causa sem a presença do acusado, tapando um dos ouvidos assim, tapando um dos ouvidos com o dedo durante a acusação, disse: eu reservo esse ouvido inteiro para o acusado. Né? Texto extraído lá de Silvia Arruda Ferraz, frases célebres notáveis da editora Nobel, página 19. Então, um ouvido você tampa e com o outro você ouve. Principalmente aconselhamento pastoral. Ouve um lado, porque é fácil, às vezes, do homem falar um monte de mal da mulher. Mas ela não está perto para se defender. Ou a mulher fala um monte de mal do homem e está perto para se defender. Então, o certo é, tampa o ouvido, ouve a mulher. Opa, te ouvi. Agora eu quero ouvir teu esposo. Opa, calma, irmã, já te ouvi. Agora eu vou ouvir o fulano. Isso é o correto. É um dos símbolos do direito. A história registra que Alexandre Magno, rei da Macedônia, grande conquistador, ao julgar uma causa, sem a presença dos acusados, tampando o ouvido com o dedo, durante a acusação disse: eu reservo esse ouvido inteiro para o acusado. É isso que nós temos que fazer. Quando uma pessoa for falar de outra, fala: eu quero te ouvir, mas quero ouvir o outro lado. Aí, além de você acabar com a fofoca, você também está a par de toda a situação. Sua frase permanece como símbolo de imparcialidade, que deveria ser a principal característica do direito. Os pastores costumam pecar pela parcialidade, dando ouvidos às acusações, sem que o acusado tenha oportunidade de ser ouvido, né? Quantos pastores que são tolo, insensato, que pega e já julga uma coisa por uma coisa que ele ouviu sem ouvir o outro lado? Ah, pastor, mas eu via, uma vez o irmão estava tomando uma tubaína numa lanchonete, aí passou o fofoqueiro e falou: pastor, eu vi o irmão lá tomando a tubaína na lanchonete. Tubaína não, tomando cerveja na lanchonete. Tomando cerveja. Ele disse: tomando cerveja e comendo pastel, pastor. Aí o pastor pegou e colocou o irmão em disciplina. Mas outro pastor, numa situação semelhante, ele falou assim: mas ele estava tomando cerveja mesmo? Tava, pastor. Então tá bom, espera aí só um minutinho. Mas o que... Opa, calma aí, meu irmão, você está falando, então eu vou ligar para o fulano lá. Ligou pro irmão, já era um presbítero, ligou para o dono da lanchonete e falou: de preferência, tal dia, eu quero que vocês... Se puder agora, beleza. O dono da lanchonete, eu não posso agora. Mas ele comprou cerveja, comprou... Não, foi a tubaína e o pastel. Está aqui no pedido dele. E o irmão pode vir aqui na igreja, aqui no gabinete pastoral? Posso sim. Chegou no gabinete pastoral, agora está aqui. O irmão falou que você estava tomando cerveja e comendo pastel. Ele falou: não. O pastor, eu sei que não, porque eu já liguei para o dono da lanchonete, ele falou que o teu pedido era uma tubaína de abacaxi e um pastel. E agora, irmão, o que acontece? Ah, mas o senhor me expôs. Não te expus, não. O mal a gente corta pela raiz. Está entendendo? Essa acusação que você fez é muito séria contra a vida do irmão. Tá bom. Está entendendo, irmão? Ouvir os dois lados. Vai aconselhar uma irmã, ela falou, vai falar um monte de coisa. Ela vai vender o peixe dela do jeito que ela quiser. Mas tem que ouvir o marido também. Ou para te ouvir por meia hora, irmão, você falando. Eu quero ouvir teu esposo também. Ouça um lado e ouça o outro. Amém? Isso aí é teologia pastoral. Aconselhamento. Deu horário, irmãos? Então, vamos lá. Vai corrigir hoje? Não, corrigir, depois corrigimos. Não perde tempo. Traído por seu melhor assistente. Isso aqui é interessante. É aconselhável que pastores mais velhos evitem abrir o seu coração a alguém com pouco tempo de ministério ou com pouca experiência ministerial. É comum aos jovens, no afã da fama, atrair os seus sentimentos, delatando o que o mais velho lhe confessou.
Eu me lembro de um jovem que ele foi fazer uma visita na casa dos amigos dele da igreja. E ele viu o marido e a mulher discutindo lá. E daí à noite ele pegou aquele assunto que ele viu discutindo e dá-lhe pregar na igreja. Quanta imaturidade, né? E isso aí é errado, irmãos. Se a pessoa está vendo a situação, não precisa se pregar aquilo ali. Você tem que dar um conselho para o casal, chamar para orar e pronto. Porque já estão precisando ser curados. Aí você vai... Não, está errado. Tem que tratar o assunto, cuidar das pessoas. Né? Então, tome esse cuidado de não ver situações assim, usar aquilo ali como tema de mensagem, para você descascar a pessoa. A pessoa precisa ser curada, né? Pastoreada com amor. Às vezes, numa outra ocasião, você dá um toque, fala sobre aquele assunto, mas não apontando diretamente. Não se pode ignorar também que um pastor mais velho vem atrair o sentimento de um pastor jovem que procurou para aconselhamento. Um dos exemplos mais claros no Antigo Testamento é o de Absalão, que traiu a confiança de seu pai. Mas também é traição quando um colega de ministério, abre aspas, costuma, ou melhor dizendo, abre aspas, costura, fecha aspas, situações para colocar o colega em perigo. Aqui reside a essência do pecado de Absalão. O que fez ele? Depois de matar Aminon, seu irmão, Absalão fugiu, ficando 2 anos longe de Jerusalém. Mas é perdoado por Davi, que o recebe de volta. Entretanto, depois de perdoado, Absalão passa a, abre aspas, costurar, fecha aspas, uma trama para derrubar o pai e expulsá-lo de Jerusalém. O que nós temos de obreiro Absalão hoje em dia? Deus o livre. Né? Que aproveita da situação, aproveita do momento de fraqueza para daquilo que ele sabe, que aquilo que ele conhece, para tentar prejudicar o companheiro. Por isso que eu aconselho aos jovens pastores que tomem muito cuidado quem você põe como compastor, quem você escolhe para ficar no conselho da igreja, que Deus, o Espírito Santo, possa iluminá-lo, né? Eu sou um pastor jovem ainda, mas eu quero dar esse conselho para vocês. Sempre que alguém ia ao rei buscando conselho, querendo ver julgada a sua causa, Absalão o atendia na porta da cidade e dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Segundo Samuel 15, verso 3. Olha a maldade de Absalão, né? Absalão queria ser reconhecido como autoridade. Por isso exclamava: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Segundo Samuel 15, verso 4. Alguns obreiros caem no laço do desejo pelo poder e traem o seu pastor ou líder. E o que mais fazia Absalão? Sempre que alguém procurava, ele o tratava com cordialidade, abre aspas, estendia a mão, pegava a dele, a da pessoa e o beijava. Beijava na mão, beijava no rosto e dizia: vou julgar a tua situação. Por trás de um gesto de cordialidade pode estar o espírito de Absalão. Está entendendo? Aquela conversa, Vitor, Alexandre. O pastor Jorge não é tão bom assim, né? Ele é muito duro na maneira dele pregar, dele ensinar. Está entendendo? Eu sou mais piedoso, sou mais misericordioso. Meu ministério é mais light, né? Venha para cá, traga seu dízimo, suas ofertas. Eu te aceito do jeito que você é, com teus pecadinhos. Está entendendo? O Jorge Andrade é muito duro, o bispo duro, né? Homem de uma palavra dura. Não, meu irmão, eu prego para o teu bem, eu prego para o teu crescimento espiritual. Eu não me preocupo apenas com a sua oferta, com o seu dízimo, me preocupo com a sua alma,
tenho amor pela sua vida. É por isso que eu prego a verdade, ensino a verdade. Está entendendo? E por muitos eu sou mal interpretado. Mas quantos que vêm com o espírito de Absalão, tentando tirar os obreiros da gente, tentando prejudicar o nosso ministério? Espírito de Absalão. Satanás está sobre a vida dele, porque o primeiro a se rebeliar no céu e convencer a terça parte foi Satã. Todo rebeliado tem maldição. Coré, Datã e Abirão foram os rebeliados. Se levantaram contra Moisés lá com 270 pessoas. Se não me engano, foi isso, 250, 270. A terra abriu a boca e engoliu todos eles. Judas foi um rebeliado. O diabo, Lúcifer, Satã e a terça parte dos anjos se rebelaram contra Jeová. Deus odeia rebelião. Deus odeia espírito de Absalão. Então tome cuidado, meus irmãos. Fica a dica aí, né? Tome cuidado com esses tais. Você tem algum problema com o pastor? Ore pelo pastor, ou procure conversar com o pastor. Você vai procurar entender o que ele está fazendo, o que ele está querendo te ensinar. Amém? Absalão, diz a Bíblia, conquistou durante 4 anos o coração de todos os homens de Israel. Capítulo 15, do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos 6 ao 7. Absalão, diz a Bíblia, conquistou durante 4 anos o coração de todos os homens de Israel. Eliminou a autoridade de Davi, dando a entender aos filhos de Israel que, como filho do rei, o estava auxiliando na difícil tarefa de julgar o povo. E o povo deu ouvido a Absalão, imaginando que este auxiliava o rei nos negócios. Mas Absalão tinha segundas intenções, que era destronar o seu próprio pai em Jerusalém. Então, quando você vê esses camaradas aí, põe para correr. São lobos no meio das ovelhas. Traído por seu discípulo, né? Vamos ver no horário aí, meninos, aí. Deu horário? Irmãos, nós vamos aqui, ó. Eu só vou pegar os principais tópicos aqui. Discípulo é aquela pessoa que recebe a sua formação espiritual por alguém do ministério, que orienta, o ajuda ao longo dos anos, ensinando-lhe a palavra de Deus. É aquela pessoa que se investe tempo, recursos, preparando para o ministério. Tudo que essa pessoa recebeu, aprendeu diretamente do seu líder. Aprendeu a estudar a palavra, a pregar, a fazer exegese de textos, cuidar do rebanho, aprendeu sobre questões do caráter, etc. O discipulador foi o seu mestre. Essa pessoa cresceu na vida da igreja local e foi reconhecida pelo povo como homem de Deus e consagrado a pastor. Ser traído por um púpilo é a pior coisa que um obreiro pode enfrentar. Imagine, você ora, você jejua, você ensina, e de repente o camarada levanta as garrinhas lá e te trai. Nesse caso, o obreiro traído sente-se como Jesus se sentiu em relação a Pedro. 3 vezes Pedro negou a Jesus, e Jesus presenciou tudo. Arrependido, Pedro chora copiosamente. Jesus vai à cruz, morre e é sepultado. Pedro sofreu 3 noites e 3 dias. A sua consciência não o deixava sossegado. Ele negara o seu mestre. Mas Jesus ensina o que fazer quando se é traído, o que ele fez a Pedro. Maria Madalena e outras mulheres ouviram do anjo, na manhã da ressurreição, as seguintes palavras: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Marcos 16, 7. O anjo poderia ter dito: diga aos seus discípulos, mas ele acrescentou: e a Pedro. A notícia chegou aos ouvidos dos discípulos com a nota dominante: digo a Pedro, o traidor estava sendo perdoado. Então aprenda a perdoar. Outra coisa, Jesus é exemplo de amor, né? Jesus é exemplo de perdão. E concluindo aqui essa aula de hoje, um pastor de 90 anos de idade, aposentado,
mas ainda com muito vigor físico e mental, foi inquirido sobre o segredo de tanta energia e longevidade, já que era pastor desde a juventude, respondeu: perdoar e amar. Eis o segredo. Vamos dizer tudo junto? Perdoar e amar. Eis o segredo. Irmãos, deve-se observar o mandamento de Jesus de amar os inimigos e perdoar os opositores e todos os que causam tristeza e mágoa. Eis o segredo da longevidade do obreiro. Pergunta para reflexão: estou realizando o ministério seguindo o exemplo de Jesus ou estou caindo nas ciladas do mal, que é magoar, entristecer meus colegas? Estou disposto a perder para o meu colega para que ele tenha sucesso ministerial? Estou disposto a perder para o meu colega que tenha sucesso ministerial? Outro ponto aqui, centralidade da reflexão. Pastorear é encarar na vida os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, nosso exemplo de pastor. Nele temos os melhores referenciais. Amados, eu sou o pastor Jorge Andrade, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, localizado aqui no município de Colombo, do bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 412. Temos dias de culto aqui, quarta-feira, sábado e domingo, das 19h30 às 21h30. Tá bom? Venha nos fazer uma visita. Que Deus em Cristo vos abençoe.